Dr. Gundry, quais vegetais você considera os mais saudáveis que todos deveriam incluir na dieta? Uau! Ótima pergunta. Gosto de vegetais que muitos desconhecem, mas que estão aparecendo nos supermercados como os da família da chicória. A família da chicória inclui radicchio, aquela bola vermelha chamada alface italiana, não é alface, endívia belga, que parece tulipas, chicória, frisée, que é meio peluda. Esses são realmente potências alimentares para bactérias intestinais. Contém inulina. E descobri que, especialmente na França e Itália, quase toda salada que pego tem vários desses vegetais. E há uma razão para isso. Eles alimentam bactérias amigáveis. Vá procurar por essas coisas. Estão aparecendo em quase todos os supermercados. Eles não são mais estranhos. Certo, vamos continuar. Quais são seus outros alimentos principais? Acho que as pessoas precisam de mais vegetais crucíferos na dieta. Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas e rúcula são essenciais. A rúcula está se tornando popular. Repolhos, especialmente fermentados como kimchi e chucrute. No meu último livro, defendo incluir esses vegetais fermentados na dieta. Aspargos. É época agora. São ricos em fibra prebiótica que nossas bactérias adoram. Deixe-me voltar aos vegetais crucíferos, porque às vezes vejo pessoas em uma mania contínua. Se brócolis é bom, mais brócolis é melhor. Se repolho é bom, mais repolho é melhor. Vejo pessoas suprimirem a função tireoidiana. Isso não danifica a tireoide. Mas acontece sim. Quando alguém exagera no consumo de crucíferos, eu vejo isso acontecer. É algo reversível. Não coma arroz de couve-flor 3 vezes ao dia, junto com couve de Bruxelas e repolho. Esses devem estar na dieta, mas não devem ser a base da dieta das pessoas. Quando você diz que viu complicações com crucíferos, são pessoas com problemas de tireoide ou a população em geral? Quando você chega à velhice e ouve que vegetais crucíferos são realmente ótimos, como o Dr. Gundry mencionou, é importante comer seus vegetais crucíferos. Atendi esta semana. Ao investigar, estavam em mania de crucíferos e colocando chucrute cru em todas as refeições. Comiam no café da manhã, na salada do almoço e como acompanhamento no jantar. Esse era o culpado. E o que você procura especificamente? Há certos testes que você faz para determinar se exageraram? Existem sintomas que os pacientes apresentam? Só tentando entender como saber se está exagerando. Bem, medimos estudos de função tireoidiana a cada 3 meses. O que vemos mudar quando comem muitos vegetais crucíferos é TSH, hormônio estimulante da tireoide. E TSH é basicamente o método do cérebro de dizer tireoide para produzir mais
hormônio. E mesmo que essas pessoas normalmente tenham níveis normais de T3 e T4 livres, o TSH delas sobe. E isso é um achado clássico. Eles não têm tireoidite de Hashimoto. Testamos isso também. Estão apenas suprimindo a tireoide com vegetais crucíferos demais. E é reversível. Outro alimento nesse contexto é o sal, por causa do iodo. Vamos falar sobre como o iodo interage com a tireoide e garantir que fazemos isso de forma saudável. Bem, uma das coisas que me fascina é no início do século passado. No EUA tivemos uma epidemia de hipotireoidismo e bócio. Mais de 10 milhões, especialmente no meio oeste, morreram de hipotireoidismo. Por isso, o governo federal e 20 outros países obrigaram a colocar iodo no sal. É de onde veio o Sal Morton, a menina com o guarda-chuva. E recentemente, nos últimos 20 anos, todos estão usando sal marinho, ou sal rosa, ou sal do Himalaia. Infelizmente, nenhum tem iodo. Então, vemos muitos buscadores de saúde usando esses sais não iodados e não produzem hormônio tireoidiano adequado. Surpreendentemente, quando pedimos que usem sal marinho iodado, há várias variedades agora. Até Morton's faz sal marinho iodado. A função tireoidiana volta ao normal. O iodo é um ingrediente fácil de corrigir, que era obrigatório. E agora sabemos por que era obrigatório e por que é importante na dieta. Por que tanta controvérsia sobre isso? Porque, mesmo eu, alguém no mundo da saúde há tanto tempo, ouço todos os lados dessa história do iodo e estou hesitante em tomar coisas fortificadas com iodo ou como suplemento. Então eu só quero realmente entrar aqui e entender as nuances de onde tudo isso veio e por que há esse medo. Se alguém realmente visse um paciente 6 dias por semana nos últimos 20 anos e medisse esses níveis a cada 3 meses e manipulasse seu iodo, teria direito de falar sobre iodo. Mas se não está medindo em pacientes todos os dias, então não tem direito de espalhar medo sobre o iodo ser bom ou ruim. E como eu disse, essa ciência é antiga. 100 anos atrás, o iodo era obrigatório para salvar vidas. E não precisamos relembrar isso. Essa é fácil. Então, em resumo, mesmo com Hashimoto's, o iodo faz parte de uma rotina saudável. Sim, Hashimoto's não tem a ver com iodo. Tem a ver com intestino permeável. Corrigindo o intestino, Hashimoto's se resolve. 94% das vezes na minha população. Corrija o intestino permeável. Diga adeus ao Hashimoto's ou a qualquer outra doença autoimune. As estatísticas do YouTube mostram que mais de 90% que assistem a este canal não estão inscritos. Se você é uma dessas pessoas, tem aproveitado os episódios. Por favor, inscreva-se abaixo. Isso ajuda a comunidade a crescer e o programa a trazer grandes convidados. Obrigado, continue aproveitando. Digamos que alguém queira controlar a ingestão de iodo e opte por um sal marinho fortificado. Que dosagem você recomendaria se quiser comprimidos? Ou há outro método melhor para suplementar? Porque sei que há. Pode obter alguns absorvidos pela pele e talvez outras formas. Qual é a melhor maneira de tomar e quanto? Bem, temos pessoas, se quiserem usar espirulina
como fonte de iodo, há um ótimo produto da Life Extension chamado Sea Iodine, feito de algas. 1000 microgramas é tudo que precisamos para mudar os números da tireoide, mas a maneira mais fácil é comprar sal marinho iodado. Não pode exagerar. Certo. Vamos nos afastar do iodo no sal, mas continuar no sal e falar sobre outras razões pelas quais as pessoas podem temer o sal e evitá-lo. A outra grande é a pressão alta. Então, alguém com problema de pressão arterial e evitando o sal. Há algum mérito nisso? Houve diversos estudos realizados sobre dieta com baixo teor de sódio, pressão alta e insuficiência cardíaca. Muitas pessoas na minha prática clínica são bastante sensíveis ao sal. A dieta DASH é bastante popular entre os membros da American Heart Association. Infelizmente, acho que a maioria das recomendações da American Heart Association sobre dieta estão erradas. E digo isso como ex-presidente do capítulo do sul da Califórnia, da American Heart Association. Podemos entrar nisso quando for. Uma coisa que vemos é que se as pessoas estão em dieta baixa, em carboidratos, cetogênica, rica em gorduras, vemos que o sal desempenha um papel importante em mitigar o efeito de altos níveis de ácido úrico, e eu instruo meus pacientes, se vão embarcar nisso, a adicionar sal à dieta. Há maneiras fáceis de fazer isso. Se você só quiser pegar seu saleiro de sal iodado e sacudir na mão e lamber, isso funciona bem. Se quiser colocar sal no café para tirar o amargor, isso funciona bem. Ou usar pacotes de sal. Eu gosto do LMNT. Minha esposa é viciada nisso. Faço um na Gundry MD. Há muitos no mercado. Mas sal, cloreto de sódio, deve ser equilibrado com potássio e magnésio. E, de fato, sempre que tenho pessoas que podem ser sensíveis ao sal, não é o cloreto de sódio que é o problema para elas. É geralmente a falta de potássio e magnésio. E então pegamos essas pessoas e damos a elas sal, mas também damos potássio e magnésio. E isso parece ser a peça que falta de por que o sódio pode ser ruim. Para a pessoa saudável que consome LMNT, do qual sou fã, eles patrocinam o programa e adicionam sal marinho à comida a gosto. Precisamos nos preocupar em exagerar se somos saudáveis e fazemos com moderação? É mais uma preocupação de evitar por medo. O sal marinho contém minerais essenciais e, quando consumido com moderação, pode ser parte de uma dieta equilibrada. Temos que perceber que a maioria das mortes em maratonas vem de hiponatremia, baixo sódio e cloreto, porque só consomem água e não substituem eletrólitos. Vejo em grandes bebedores de água que têm baixos sódios e cloretos nos exames de sangue. E quando começamos a suplementá-los com cloreto de sódio, potássio, magnésio, aspartato, esses problemas se resolvem. Muitas são mulheres que carregam galões de água e ainda se sentem cansadas e são informadas por treinadores bem intencionados: você está cansada porque não bebe água suficiente, e estão cansadas porque estão hiponatrêmicas
E quando substituímos eletrólitos, milagres acontecem e dizemos para pararem de beber tanta água. O cansaço desaparece. Acho que uma maneira mais adequada de dizer seria tomar 8 copos de água, seja lá o que for para você, nessa faixa com eletrólitos, para ser mais equilibrado. Sim, acho. Outra maneira que você mencionou, de pensar em obter sal na dieta ou controlar o sal, é ou cozinhar com ele, então não adicionar à mesa, ou, minha preferência, é não cozinhar com ele, mas depois adicionar à mesa. Isso funciona bem. Um argumento comum para adicionar sal marinho para muitos no espaço de saúde são os minerais. Quando obtém sal marinho não adulterado, acha que há mérito nisso, como a quantidade de minerais que vai obter? Isso é realmente algo a considerar? Bem, acho que os minerais traço estão definitivamente deficientes na nossa dieta atual. E eu postei muitos vídeos no YouTube sobre isso, que costumávamos obter muitos minerais traço do solo. E acontece que você precisa ter um microbioma do solo para absorver minerais do solo. E precisa de solo com esses minerais. E já em 1936, quase 100 anos atrás, há um documento do Senado que adoro provocar as pessoas, que diz que nosso solo está tão esgotado que você poderia comer continuamente e nunca obter os nutrientes necessários para funcionar do solo. E este era um documento de 1936. E isso foi antes de matarmos o microbioma do solo com herbicidas, pesticidas e Roundup. E agora nossas plantas, nosso solo estão desprovidos desses minerais traço. E, infelizmente, uma alface pode parecer uma alface de 100 anos atrás, mas não tem os mesmos minerais. Uma maçã pode parecer uma maçã, embora agora do tamanho de uma toranja, mas não tem mais esses minerais. Então, a maioria das pessoas realmente precisa suplementar com minerais traço. Um lugar para obtê-los é sal marinho de qualidade. Mas adicionar minerais traço em suplemento também é bom. E quando se trata disso, quais marcas você recomenda? A minha. Como se chama o produto? Na verdade, tenho minerais traço em vários dos meus suplementos. São muitos para nomear. Certo, então, uma vez que pegarmos o suplemento de minerais traço, vamos nos concentrar nessa parte dos suplementos. Você começou falando sobre como os solos estão esgotados e há quanto tempo estão esgotados. Não é algo novo. Quais outros suplementos você recomenda aos pacientes para considerarem? Bem, antes de tudo, eu sempre falo sobre isso porque é um assunto importante. Estamos realmente deficientes em vitamina D. Quase todos os americanos são deficientes em vitamina D, que é realmente um hormônio e controla muito do que acontece conosco. Eu poderia escrever um livro só sobre a importância da vitamina D. Deixe-me apenas dizer isso. A Universidade da Califórnia, em San Diego, tem uma unidade de pesquisa de vitamina D muito grande. E eles escreveram, e eu concordo, que o americano médio precisa de 9.600 unidades internacionais de vitamina D por dia para ter um nível adequado. Isso são 10.000 unidades internacionais ou 250 microgramas. O americano médio, eles nunca viram toxicidade de vitamina D até 40.000 unidades internacionais por dia. Eu nunca vi.
Tenho pacientes com intestino permeável e doenças autoimunes, que tomam 45 mil unidades por dia para aumentar os níveis. Se sinto que estou ficando doente, tomo 150 mil unidades por dia de vitamina D3 por 3 dias. Isso é 500 mil de unidades. Essa abordagem pode parecer extrema, mas é eficaz para mim e para muitos dos meus pacientes. E eu faço isso há bem mais de 20 anos e ainda não morri. Então, o Dr. Hollick, da Universidade de Boston, que perdeu sua cátedra ele é dermatologista, por dizer às pessoas para saírem ao sol sem protetor solar, isso é outra história. Ele só viu toxicidade de vitamina D uma vez em toda a sua carreira. E foi em um médico que, por acidente, devido a um erro de rotulagem de uma farmácia de manipulação, estava tomando 1 milhão de unidades internacionais por dia por 6 meses. O mito da toxicidade da vitamina D é bastante comum. É realmente incrível como a vitamina D desempenha um papel crucial na prevenção do câncer. É, sem dúvida, o composto de cura intestinal mais importante que temos, já descoberto. E ainda assim, oncologistas bem intencionados ficam apavorados com o nível de vitamina D de 80, que acho baixo, dizendo que é letal. Mas, por exemplo, a Cleveland Clinic e Quest consideram 150 nanogramas por mililitro normal, não tóxico. Precisamos nos atualizar com a pesquisa. A vitamina D é crucial para muitos aspectos da saúde e precisamos entender melhor seus benefícios. Bem, quando se trata de suplementos, fica realmente confuso por várias razões. Uma, não podemos todos concordar sobre qual é o nível ótimo no corpo que você acabou de discutir. É muito variado o quanto estamos realmente, o que os especialistas acham que estamos tentando realmente alcançar. As pessoas não recebem informações sobre o que tomar, e a qualidade é um problema. Isso complica tudo. Sinto pelas pessoas. Como alcançar o nível certo? No mundo atual, leva tempo para descobrir. Tenho que te dizer, eu tenho um monte de pacientes que vão ao Costco e compram sua vitamina D. E, francamente, funciona muito bem. Nunca vi problema com isso. Antes de ter uma empresa de suplementos, eu não vendia suplementos para meus pacientes. Ainda não vendo suplementos para meus pacientes. Não tenho nenhum dos meus suplementos em nenhum dos meus 3 consultórios. Eles dizem, bem, eu quero que você me venda. Eu digo, não, estou tão feliz se você for ao Costco ou Trader Joe's. Mas vou te dizer, acho que o meu é melhor. Mas, ei, Costco funciona. Como eu sei? Porque tenho 5 mil pacientes com vitamina D do Costco e funciona muito bem. Certo, mas isso é para vitamina D. E o óleo de peixe deles? Vitamina D é uma coisa, mas óleos de peixe, como eles fazem isso com a marca Kirkland? É sutil e há diferença na qualidade. Há pesquisas mostrando que alguns suplementos estão rotulados incorretamente. A qualidade precisa verdade. ser uma preocupação. Como as pessoas decifram isso? Medimos índices de ômega 3 em nossos pacientes. O índice analisa EPA e DHA nas células vermelhas do sangue nos 2 meses anteriores. Para um índice adequado, você precisa de cerca de 1000 miligramas de DHA por dia. Isso garante que os níveis de ômega 3 sejam suficientes para apoiar a saúde cardiovascular e cerebral. E eu digo aos meus pacientes, olhe, eu não me importo, particularmente como você obtém esse DHA, mas eu me importo que você obtenha cerca de 1000 miligramas, porque isso nos dará um índice de ômega 3 adequado.
Agora, por que você quer um índice de ômega 3 adequado? E eu escrevi sobre isso em todos os meus livros. Se você olhar para pessoas com seu índice de ômega 3, pessoas que têm o índice de ômega 3 mais alto à medida que envelhecem têm os maiores cérebros e as maiores áreas de memória. O hipocampo. Pessoas com índice mais baixo têm cérebros menores e áreas de memória menores. Infelizmente, vejo pacientes veganos que têm 0 índices de ômega 3, mesmo consumindo óleo de linhaça como água. Isso destaca a importância de garantir que estamos obtendo ômega 3 suficiente, especialmente para aqueles que seguem dietas restritivas. Não percebem que temos um sistema bastante ineficiente de conversão de gorduras ômega 3 de cadeia curta em DHA. Não somos peixes, infelizmente. Mas é fácil ler o rótulo. Alguns produtos do Costco têm tão pouco DHA que você teria que consumir 20 cápsulas por dia. Alguns produtos você pode consumir 4 cápsulas por dia e obter um nível adequado. Muitas pessoas não querem consumir 4 cápsulas por dia. Eu faço um produto vegano que te dará pequenas cápsulas e te dará DHA e EPA e DPA adequados, mas isso é outro assunto. Quando penso no Costco, penso na qualidade. Quais ingredientes estão nesses suplementos? É uma coisa elevar seu DHA no índice de ômega 3, mas como você faz isso? São peixes de cativeiro e eles colocam todos esses outros óleos de enchimento e o que usam nas cápsulas. Bem, Para lembre-se. mim, um segundo aqui, estou preocupado com tudo isso, como um peixe de cativeiro versus um peixe selvagem versus o que está nesses como enchimentos e do que é feita uma cápsula. Eu imaginei, e estou supondo que você leva isso ao mesmo nível, você se importa com todas essas etapas e peças? Mas esses produtos no Costco são destilados molecularmente. Procure o selo USP em muitos produtos do Costco que foram testados por terceiros. Todos os produtos Gundry MD são enviados para testes de terceiros. Isso garante que os produtos atendam aos padrões de qualidade e pureza, proporcionando confiança aos consumidores. E a maioria das empresas de qualidade envia produtos para testes de terceiros para garantir que o que dizemos que está lá esteja realmente lá e, se não estiver, não vendemos. Certo, então vamos deixar a questão da qualidade e voltar à dosagem, porque acho que essa é uma área para mim. Eu lutei com isso quando se trata de óleo de peixe por um bom tempo. E eu gosto da maneira como você colocou, com os 1000 miligramas de DHA. Isso facilita muito para as pessoas, porque há diferentes dosagens no frasco, e quem sabe quem inventa isso, e se há outros enchimentos e coisas assim. Eu realmente gosto da simplicidade de olhar para o DHA, garantindo que qualquer dose que você esteja tomando, você esteja obtendo aqueles 1000 miligramas. Mas você pensa em outras partes disso, como o EPA? Eu não me preocupo muito com o EPA. Me preocupo mais com o DHA, porque nosso cérebro é cerca de 70% gordura. Metade é DHA. A outra metade, surpreendentemente, é o ácido graxo ômega 6, o ácido araquidônico. Metade da gordura do nosso cérebro é ácido araquidônico. Se fosse ruim e inflamatório, por que metade do nosso cérebro é feito dele? Isso nos faz reconsiderar a importância dos ácidos graxos ômega 6 em nossa dieta. E por que nos estudos japoneses, assim como os níveis de DHA são criticamente importantes para a saúde do cérebro, os níveis de ácido araquidônico também são criticamente importantes para a saúde do cérebro? Temos, mais uma vez, etapas enzimáticas ativas que são essenciais para transformar ácidos graxos ômega 3 e 6 de cadeia curta em longos.
Estamos nos esforçando para elevá-los a ácido araquidônico e DHA. Temos essas etapas e sabemos que 2 dos ácidos graxos essenciais são ômega 3 de cadeia curta, ácido alfa-linolênico, e ômega 6 de cadeia curta, ácido linoleico. Infelizmente, bagunçamos isso com óleos de sementes e alimentação animal. Mas temos um sistema enzimático ativo para elevá-los a ácido araquidônico e DHA, porque é do que nosso cérebro é feito. E há maneiras fáceis de obter ácido araquidônico. Uma das mais fáceis é gemas de ovo. Outra é frutos do mar. Se as pessoas incorporam isso regularmente na dieta, estão obtendo o suficiente? Sim, parece que sim. Não há maneira simples de testar o ácido araquidônico como há para o índice de ômega 3. Você pode obter testes de ácido araquidônico no soro e também testes de ômega 3 DHA no soro. No entanto, testes de soro apenas indicam o que você comeu ontem e são pouco confiáveis. Muitas empresas baseiam o índice de ômega 3 em níveis de soro e não em células vermelhas do sangue, o que é um desserviço para quem realmente se preocupa com a saúde. O que você acha do óleo de fígado de bacalhau? Este tem estado no reino da saúde por muito tempo. Sinto que não tem muito impulso por trás agora, mas você é fã? Sim, acho que uma das maneiras mais fáceis, especialmente para famílias, é usar óleo de fígado de bacalhau com sabor em molhos para a salada. O óleo de fígado de bacalhau atual é realmente sem sabor, não tem gosto de peixe. Surpreendi convidados para jantar com molho de salada feito com ele. É uma maneira prática de incorporar ômega 3 na dieta sem alterar o sabor dos pratos. E eles elogiam. Está delicioso. Qual é o segredo? Eu digo, óleo de fígado de bacalhau. E eles dizem, blá e o quê? É uma maneira fácil. A coisa boa sobre o óleo de fígado de bacalhau, uma marca que recomendo, Carlson's, diz que uma colher de chá é suficiente, geralmente é uma colher de sopa. O problema é que, uma vez aberto, precisa ser refrigerado. Estraga rapidamente, fica rançoso. Isso destaca a importância de armazenar adequadamente os suplementos para manter sua eficácia. O cheiro de peixe é porque os ômega 3 estão rançosos, sabe? Para muitos pacientes isso é ótimo, mas eles acabam esquecendo. Fica na geladeira, fora do regime, e aí perde a eficácia. E teremos bons resultados, ficaremos felizes, e então, 3 meses depois, o índice de ômega 3 cai. E eu digo, qual é o problema? Você estava viajando? E eles dizem, é verdade. Esqueci meu óleo de fígado de bacalhau. Está na geladeira e não estou pensando nisso. Quão boa fonte de DHA é o fígado de bacalhau? É algo que você quer sobrepor com seu outro óleo de peixe? Ou você meio que alterna? Não, você pode usar óleo de fígado de bacalhau. O lado negativo é que tem muita vitamina A e a vitamina A é boa para nós. Curiosamente, o óleo de fígado de bacalhau realmente começou na virada do século, o século anterior, como uma cura milagrosa para quase tudo. Na verdade, eu tenho vários livros médicos antigos que têm enormes capítulos sobre o milagre do óleo de fígado de bacalhau. As pessoas suplementavam com ele para artrite, para reumatismo. As crianças eram suplementadas para cáries dentárias. Há artigos
fascinantes. E só como curiosidade, o óleo de cobra tem muitas gorduras ômega 3 de cadeia longa. O óleo de cobra era bom para você. Infelizmente, vendedores de óleo de cobra não vendiam exatamente óleo de cobra. Quando me acusam de ser um vendedor de óleo de cobra, vejo como um distintivo de honra, porque era cheio de gorduras ômega 3. Como os vendedores de óleo de cobra, você conhece a história? Como isso adquiriu má associação? Bem, eles usavam ingredientes sem relação com cobras. É difícil matar muitas cobras para obter óleo suficiente. Mais fácil matar muitos peixes para óleo de peixe. Certo. Vamos voltar aos suplementos. Temos minerais e sabemos que Gundry tem produtos com vitamina D e óleos de peixe. Que outros Sim. suplementos as pessoas devem considerar? Vamos usar a pessoa saudável em geral ou alguém que está buscando saúde sem grandes problemas? O que eles gostariam de incluir como parte de sua manutenção? Bem, eu acho que uma das coisas que Bill Sardi, antes de morrer no ano passado de Covid, era um grande defensor, era meio que contínuo vitamina C. A maioria sabe que somos um dos poucos animais que não produzem nossa própria vitamina C. A vitamina C requer 5 enzimas. Existem 5 genes que a maioria dos animais carrega que produzem enzimas que convertem glicose em vitamina C. A base inicial da vitamina C é açúcar, glicose. E nós temos 4 desses genes. Mas o 5º gene para completar o processo é o gene fantasma. E está desligado, silencioso. Você, grandes primatas, macacos do Novo Mundo e porquinhos da Índia, não fabricam vitamina C. Quando os animais estão sob estresse, a produção de vitamina C aumenta. Por que não a produzimos? Bem, a teoria é que nossa dieta era tão rica em plantas com vitamina C, especialmente frutas na selva, que seria tolice desperdiçar glicose na fabricação de vitamina C se já a temos. Somos eficientes. E a teoria é que, se bloquear a produção de vitamina C, economiza glicose e pode armazená-la como gordura, o que seria benéfico. Então, o quê? Bem, a vitamina C, entre outras coisas, é crítica para reciclar o glutationa em sua forma antioxidante. E sem vitamina C, é difícil reciclar o glutationa. Escrevi nos últimos 2 livros que realmente só temos 2 antioxidantes em nossas mitocôndrias, glutationa e melatonina. Então, reciclar o glutationa em sua forma ativa é uma boa ideia. E a vitamina C faz isso. O que Bill Sardi fez foi criar um modelo de camundongo, de um humano e deletar aquele gene final em um camundongo, tornando-o um gene fantasma para que o camundongo não possa fabricar vitamina C. E criar esses camundongos para ver quanto tempo vivem. E esses camundongos vivem cerca de metade do tempo de um camundongo normal sem vitamina C. Então você pensa, bem, é por isso que não viveram tanto? Bem, coloca vitamina C na água deles. E eles vivem tanto quanto um camundongo que fabrica vitamina C. Então Bill Sardi dizia, se extrapolar esses dados, um humano poderia viver 250 anos
se fizéssemos vitamina C continuamente. Interessante. Então, acho que ele está certo. Novamente, sabemos que animais sob estresse produzem muita vitamina C. Uma das coisas que estudei como cirurgião cardíaco, que escrevi sobre fumantes nos velhos tempos, quando todos fumavam, eram magros. E a maioria das pessoas que operei por bloqueios de doença arterial coronariana eram fumantes. E a coisa interessante era, número 1, eram magros, o que tornava agradável operá-los. E, número 2, seus bloqueios nas artérias coronárias estavam na primeira parte das artérias, onde dobram quando o coração bate. E após esses bloqueios, seus vasos eram lindos, eram perfeitos. Então tínhamos um paciente magro, ótimos vasos, onde íamos fazer um bypass. E, cara, achávamos que era um dia maravilhoso quando tínhamos um fumante. Por que tinham bloqueios proximais? Bem, quando os vasos dobram, temos colágeno em nossos vasos. E esse colágeno é a armadura dos vasos. E quando os vasos se dobram, esse colágeno se quebra e você acaba tendo pedaços saindo no lúmen. A vitamina C é absolutamente essencial para retecer esse colágeno e reconstruir a armadura novamente. Sem vitamina C, esse colágeno não é retecido e você começa a acumular placa. Fumar é ruim por causa do estresse oxidativo. E esse estresse consome a pouca vitamina C que temos. E esses fumantes eram deficientes em vitamina C. E é assim que acabavam com esses bloqueios. Se tivesse suprimento contínuo de vitamina C, como em muitas zonas azuis que fumam, poderia superar alguns efeitos negativos do fumo que menciono no livro Desvendando o Código Keto. A nicotina é boa para você. Mas não diga que o Dr. Gundry quer que todos fumem ou usem adesivo de nicotina. É viciante. Mas a nicotina é um dos melhores desacopladores mitocondriais. E, estranhamente, a maioria das zonas azuis, com exceção de Loma Linda, onde, professor, um dos benefícios deles é que são fumantes. Surpresa. Você mencionou o desacoplamento com a nicotina, algo mais saudável. Que tenha o mesmo, sei que há muitos desacopladores mitocondriais. Falamos sobre isso na última conversa. Mas há algo para simplificar para as pessoas? Algo saudável em vez de nicotina para obter esse benefício? Sim, uma das coisas mais fáceis é pular refeições, comer em horários restritos. Você gerará cetonas e as cetonas são um ótimo desacoplador mitocondrial. Pode tomar uma xícara de chá verde que estou tomando agora ou café preto. E aí acabei de desacoplar algumas das minhas mitocôndrias com polifenóis no chá verde, ou com a cafeína ou polifenóis no café preto. E, curiosamente, as pessoas na Grécia e Caria, uma das zonas azuis, bebem muito café fervido. Quanto mais tempo os grãos ficam na água, mais polifenóis são transferidos. Achamos que vivem tanto pela quantidade de café rico em polifenóis que bebem. Voltando à vitamina C,
Quando penso em vitamina C, acho que está em vários suplementos. O fato de poder obter a base de alimentos versus sintético, e no caso da vitamina C, é ácido ascórbico. Então, como você se sente em relação a tomar um suplemento? Vamos usar a vitamina C em forma de alimento integral versus sintético. Bem, seria quase impossível obter vitamina C suficiente em forma de alimento integral. Apenas consiga vitamina C de liberação prolongada. Se quiser que seja feita de frutas e vegetais, tudo bem para mim. Mas, resumindo, ou tome vitamina C de liberação prolongada cerca de 1000 miligramas 2 vezes ao dia, ou, como Bill Sardi sugeriu, o que não é má ideia, consiga formas mastigáveis de vitamina C, cerca de 500 miligramas, e mastigue 4 vezes ao dia. A vitamina C é solúvel em água e nós a excretamos rapidamente. Então, 3-4 horas após engolir, ela praticamente se foi. Por que não tomá-la como um copo de suco de laranja? Estudos de Linus Pauling, na década de 1950, mostraram que dar a voluntários saudáveis um copo de suco de laranja suprimiu seus glóbulos brancos por 5 horas e meia. E se você acha que precisa da vitamina C do suco de laranja para combater infecções, não quero suprimir meus glóbulos brancos por 5 horas e meia para obter meu copo de suco de laranja rico em vitamina C. E estou assumindo que é por causa do teor de açúcar. Teor de açúcar? Sim. Para ser completo, sou um paciente consultando você. Que outros suplementos você recomendaria considerar? Bem, eu escrevi artigos sobre os benefícios dos polifenóis em tornar vasos sanguíneos flexíveis. Há uma expressão em longevidade. Você é tão jovem quanto seus vasos são flexíveis. Medimos isso na clínica com exames de sangue ou dispositivos chamados endopatia. E você quer que seus vasos sejam não revestidos com... Sou velho o suficiente para lembrar do que era chamado de papel pega-mosca pegajoso. Em termos de causar doenças cardíacas, você precisa ter duas coisas. Precisa ter inflamação no interior dos vasos e colesterol oxidado, que adere à inflamação. Escrevi artigos que mostram que polifenóis em, por exemplo, extrato de semente de uva, em o que é chamado de pycnogenol, casca de árvore marítima francesa, realmente reverte a aderência nos vasos e promove a flexibilidade. Esses são apenas 2 exemplos, mas acho que a maioria precisa suplementar com algumas formas concentradas de polifenóis e muitos farão o trabalho. Quando comecei isso, coisas como extrato de semente de uva e pycnogenol estavam disponíveis no Trader Joe's e Costco até, e enviávamos as pessoas para buscar essas coisas e depois olhávamos o que acontecia. E eis que as coisas melhoraram muito. E então muitas pessoas diziam, ok, meus vasos estão ótimos agora e não estou pegajoso nos vasos, então não preciso mais dessas coisas. E paravam de tomá-los. E 3 meses depois medíamos e dizíamos, o que diabos? Você tinha vasos tão bonitos e não eram pegajosos. E agora estão pegajosos de novo. E diziam, bem, eu não sabia que precisava continuar tomando isso. Você apenas me disse e estava tudo bem. Então, eu parei. E então dizíamos, ok, de volta a isso. Nos vemos em 3 meses. Eis que estava tudo bem de novo. E então publicávamos esses resultados. Então, acho que um dos pontos é... Sou um cara que costumava pensar que suplementos faziam urina, cara. Eu pensava assim, mas ao longo dos anos,
conseguimos medir o efeito dos suplementos em nível sanguíneo, ou algo que queríamos ver flexibilidade. E eles não fazem urina cara. No exemplo que você deu com pacientes parando com esses suplementos e depois seus níveis caindo, parece que para polifenóis precisamos considerar e tomar um suplemento para garantir que estamos recebendo o suficiente. Mas você encontra certas pessoas que estão comendo certas dietas e têm um estilo de vida saudável o suficiente e estão comendo uma ampla gama de vegetais e frutas saudáveis e proteínas saudáveis. Pelo que entendo, polifenóis vêm principalmente de plantas. Correto. Mas é em plantas de cores diferentes, certo? Correto. Se as pessoas comem uma variedade de plantas coloridas, precisam de suplementos além disso? Bem, caçadores-coletores, os últimos que restam em geral, consomem até 250 espécies diferentes de plantas ao longo do ano. E se você acha que o consumidor médio, mesmo orgânico, consome apenas cerca de 20 diferentes frutas e vegetais, então se acha que pode adquirir os polifenóis que os caçadores-coletores adquirem em 250 plantas diferentes comendo uma dieta orgânica. Eu tenho uma propriedade à beira-mar aqui em Palm Springs para vender para você agora. Eu realmente não acho que isso possa ser feito. Você pode tentar, mas, novamente, nossos solos estão tão devastados. Outra coisa fascinante olhando para pessoas longevas é muitas dessas pessoas, como escrevo no último livro e no próximo livro, são pastores de ovelhas e cabras. E uma das coisas interessantes sobre essas pessoas é que elas alimentam suas cabras e ovelhas com várias ervas que colhem e as alimentam à mão. E você pensa, bem, por que fazem isso? Bem, você é o que você come, mas você é o que a coisa que você comeu, comeu. E então esses caras estão usando seus animais como condutores para polifenóis que talvez não comam de outra forma em quantidade. Mas esses animais colocam esses polifenóis em seu leite e, curiosamente, eles colocam em sua carne quando os comem. Anos atrás, os suíços fizeram um estudo fascinante, olhando para polifenóis ativos em queijos, e eles olharam para o conteúdo de polifenóis em queijos feitos de vacas, pastando em prados alpinos altos durante a primavera e outono, versus vacas mantidas em forragem lá embaixo. E havia cerca de 10 vezes mais polifenóis ativos nessas vacas que pastavam em pastagens alpinas altas. E nos velhos tempos havia uma lei para fazer queijo parmesão. Você só podia fazer queijo parmesão de vacas alimentadas com capim na primavera e no outono, e não podia chamá-lo de parmesão no verão ou inverno, porque eram alimentadas com ração. Agora, com a economia atual, você pode fazer queijo parmesão o ano todo e rotulá-lo como tal. Mas é interessante como essas culturas, e eu falo sobre isso no caderno, sabiam que havia algo benéfico nisso, e como eles sabiam, acho que eles apenas se sentiam melhor. E isso é algo que vamos discutir no novo livro. Tão fascinante. Como exatamente eles faziam isso? Sabemos que polifenóis são absorvidos por animais e passados para nós através dos laticínios. Eles também entram na carne? Sim, e achamos que isso explica por que carnívoros adquiriam polifenóis dos produtos que comiam. E, de fato, uma das coisas fascinantes, e eu escrevi sobre isso há muito tempo, você observa um grande carnívoro como um leão. Eles começam comendo as entranhas e realmente consomem todas as vísceras, incluindo o conteúdo intestinal.
E até mesmo os caçadores-coletores dedicam muito tempo a consumir as entranhas dos animais que abatem. E eles até se esfregam nelas, acredita? Então, você pensa... por exemplo, eu tenho 4 cachorros. É primavera, meus cachorros adoram a grama fina e fresca. Eles a procuram, me puxam. Vamos pegar um pouco disso. Agora, se eles querem vomitar, eles comem grama madura. Mas eles estão procurando, a grama nova não tem muitos lectinas e eles estão procurando esses compostos vegetais. Só como uma ressalva, enquanto falamos sobre a qualidade da carne em conter polifenóis, me faz lembrar dos olhos de peixe. É por isso que fico receoso com marcas como Kirkland, porque se sabemos que a carne é influenciada pelo que os animais comeram, precisamos seguir isso até o início para garantir boa qualidade. E novamente, é por isso que fico receoso com marcas do cáustico. Sim, procure peixes pequenos como anchovas, sardinhas. Isso estará no rótulo. Evite peixes grandes, óleo de peixe. Mas e os peixes criados em fazendas e alimentados com grãos e peixes capturados na natureza? Essa é uma ótima pergunta. Agora percebemos que o salmão criado em fazendas não produz muitos ácidos graxos ômega 3. Eles são alimentados principalmente com milho e soja e agora produzem ácidos graxos ômega 6. Nos bons tempos, os peixes criados em fazendas eram alimentados com peixe moído, mas isso se tornou caro. Eu treinei na Inglaterra por 1 ano nos anos 80 em cirurgia pediátrica e os ingleses tinham tanto peixe que alimentavam frangos com farinha de peixe moída. Escrevi sobre isso em um dos meus livros. Meus filhos sentiam falta do Kentucky Fried Chicken. O primeiro abriu em Londres, e então nós fomos e meus filhos estavam animados. Eles tinham 5 e 7 anos e disseram: garoto, vamos pegar frango frito. E pegamos o tube e fomos até lá e ambos morderam uma coxa. E disseram: isso não é frango, isso é peixe. E eu disse: não. E eu olhei: é uma coxa de frango. Olha, isso é frango. Não, ele nos enganou. É peixe. Bem, o peixe. O frango era o que ele comia. E ele comia peixe. E era literalmente um peixe. A carne era translúcida e cheirava a peixe. Uau, isso Você é tão é o que interessante. Sim. E o que comemos? Comeu vai até o início? Sim. Você mencionou a parte do carnívoro, e eu quero voltar a isso. E uma grande parte da sua mensagem, que a massa é curiosa, é a questão das lectinas e evitar lectinas. E amarrar isso ao carnívoro. A dieta carnívora elimina tudo, a menos que você se torne um respiratoriano. Existem toxinas vegetais como lectinas, oxalatos, ácido fítico. Pessoas se curam com a dieta carnívora. Muitos consideram carne vermelha o alimento mais saudável e denso em nutrientes. Por que não eliminar toxinas vegetais e obter nutrientes necessários? Aprendemos que polifenóis podem ser absorvidos pela carne. Fale sobre a dieta carnívora. Bem, lancei vídeos no YouTube sobre isso e algumas pessoas acham que Paul Saladino me acusou de ser o pai da dieta carnívora por causa dos alimentos que contêm lectinas. As plantas têm um sistema de defesa contra serem comidas e têm o direito de não serem comidas, mas eu uso a dieta carnívora por um período curto quando tenho alguém que tem realmente danificado a parede intestinal, intestino permeável, e eles estão muito intolerantes até mesmo
a compostos vegetais bem cozidos. Se eu tenho alguém com intestino permeável ou IBS, uma das coisas que tento tirar deles inicialmente é material vegetal cru, até mesmo saladas cruas. Eu os faço cozinhar sua alface romana e transformá-la em uma sopa ou cozinhar sob pressão. E isso funciona para a maioria das pessoas. Mas tenho algumas pessoas que são tão sensíveis a esses compostos que para mim vale a pena tentar quebrar esse ciclo e usar minha versão de uma dieta carnívora por 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas depois começar a reintroduzir essas coisas. Uma vez que medimos que a parede intestinal está começando a se curar e podemos medir essas coisas e na maioria das vezes isso acontece, mas a longo prazo, como a maioria das pessoas pratica uma dieta carnívora, para mim é provavelmente uma das melhores maneiras para curto e longo prazo, má saúde que eu poderia imaginar. E no novo livro eu fico ainda mais ousado sobre por que, pelo menos, a dieta carnívora moderna, como as pessoas a promovem, é realmente uma má ideia. Se por nenhuma outra razão, se a dieta carnívora fosse uma boa ideia, deveria haver uma sociedade de longa vida que segue uma dieta carnívora. E não há nenhuma. Simplesmente não há. De fato, francamente, o oposto é verdadeiro. E nós estamos projetados para ter um sistema fantástico que era capaz de desintoxicar compostos vegetais que nos desejavam mal. Existem bactérias que adoram comer glúten, adoram. A maioria não está presente em nossos intestinos. Existem bactérias que adoram oxalatos. Má analogia. Mas muitas pessoas que na verdade são, entre aspas, sensíveis aos oxalatos, você realmente olha para o microbioma intestinal delas e essas bactérias que comem oxalatos estão ausentes. E pode ser por isso que são tão sensíveis. E quanto mais e mais estamos desvendando como o microbioma intestinal nos influencia, mais estamos percebendo as sutis diferenças. Vou te dar um exemplo. Eu acabei de dizer ao meu editor ontem à noite. Há muita controvérsia na soja em termos de câncer e câncer de mama. E a soja tem polifenóis, que são isoflavonas, que são compostos miméticos de estrogênio e podem se ligar aos receptores de estrogênio. E se você acha que isso é uma ideia horrível, então você gostaria de eliminar a soja da sua dieta. Se você acha que isso é uma ótima ideia, porque bloquearia os receptores de estrogênio, de ver o estrogênio em um câncer de mama positivo para estrogênio, então você gostaria que as pessoas comessem soja. E então, dependendo de com quem você está discutindo, os amantes da soja dirão: bem, olhe para os japoneses. Os japoneses comem muita soja, comem muito tofu e têm uma incidência muito baixa de câncer de mama. Então aí está. Bem, espere um minuto. Acontece que os japoneses têm bactérias que comem soja, que convertem essas isoflavonas da soja em um composto chamado equol, que provavelmente é bastante útil em bloquear os receptores de estrogênio. Mas a maioria das pessoas não tem essas bactérias. E então agora você começa a ver, a soja foi benéfica para os japoneses porque eles tinham bactérias que podiam converter esses polifenóis em um composto útil. Mas a maioria de nós não tem isso. E então estamos nos divertindo muito descobrindo as nuances do microbioma intestinal e porque isso provavelmente tem um grande efeito no que observamos.
graças ao projeto do microbioma humano. E sobre lectinas, já foi encontrado um grupo que lida bem com elas devido às bactérias intestinais? Oh, sim. E não se esqueça, a coisa incrível é quase todas as sociedades usaram fermentação para desintoxicar as lectinas em seus alimentos. Fermentação, bactérias ou fermento comem lectinas. Os incas fermentavam quinoa antes de comer. Fermentavam sua quinoa antes de comê-la. A maioria das culturas retirava a casca de seus grãos antes de comê-los. Se não retirassem a casca, usavam fermentação em seus pães para fazer o pão crescer. Fermentação de massa azeda. Não fazemos mais isso. Na maioria das vezes, nenhum dos nossos pães é fermentado com fermento mais com fermentação. E então, esquecemos todos esses métodos tradicionais de desintoxicar lectinas que as culturas têm feito desde a história registrada ou mesmo não registrada. Voltando à dieta carnívora, sabemos que você não é fã. Para curtos períodos, pode ser bom para alguns. Existem ajustes no que essa dieta é no sentido clássico, que permitiriam que ela se tornasse saudável a longo prazo? O problema é que não temos um bom sistema para fazer proteína animal benéfica. Você escolhe a proteína animal. Há um problema com ela de muitas maneiras. Infelizmente, quase todos os nossos peixes têm microplásticos neles. E microplásticos são uma das melhores maneiras de perturbar o microbioma humano que alguém já descobriu. A maioria dos microplásticos vem dos peixes que comemos, peixes selvagens, droga. Frangos alimentados organicamente têm normalmente frangos que são criados no pasto, literalmente estão comendo insetos, tem uma proporção de ômega 6 para ômega 3 de algo em torno de 3 a 5 partes de ômega 6 para 1 parte de ômega 3 tradicional. Frangos alimentados com milho e soja têm proporção de ômega 6 para ômega 3 de 25 para 1. Então, esses caras é tudo ácido linoleico. Esses caras, frangos orgânicos saudáveis, são uma bomba inflamatória, mesmo que pareçam um frango orgânico saudável. Agora, não me faça começar sobre carne de boi alimentada e terminada com capim, porque no novo livro eu venho não para louvar César, mas para enterrá-lo. Dr. Gundry, antes de nos despedirmos, quero voltar ao cáustico e criticá-los mais uma vez. E você fez um experimento fascinante que eu não ouvi ninguém mais falar sobre isso, e você provavelmente sabe para onde estou indo com os morangos. Você pegou alguns morangos do mercado local de agricultores. Sim. Pegou alguns do cáustico, colocou ambos na geladeira e comparou quanto tempo duraram. E, novamente, isso é algo que eu nunca ouvi ninguém mais abordar. E muitos de nós agora, porque o cáustico está oferecendo cada vez mais produtos orgânicos, alimentos embalados orgânicos e saudáveis, o que é controverso, mas ainda assim, há algumas coisas que compramos embaladas de lá que são orgânicas e boas escolhas. Mas vamos voltar aos morangos. Fale sobre o que você encontrou e por quê. Sim. Então foi exatamente isso que eu fiz. E os morangos do mercado de agricultores dentro de 3 dias estavam apenas um leito de mofo. O mofo estava simplesmente se divertindo tanto comendo os morangos que, francamente,
estavam intragáveis, mas os morangos do Costco estavam impecáveis e permaneceram impecáveis por literalmente um mês. Um mês. Agora, se um inseto ou uma bactéria ou um mofo não comer esses morangos, então por que diabos eu gostaria de colocá-los na minha boca? Quais compostos foram pulverizados ou estão presentes na embalagem, impedindo a decomposição natural desses alimentos? Recentemente fiz um experimento com vegetais orgânicos embalados e saladas e, infelizmente, aconteceu de novo. 2 dos meus sacos estavam impecáveis 3 semanas depois da data de validade, inalterados. Estamos inundados com produtos químicos plásticos que desregulam o sistema endócrino. E como usamos isso para facilitar nossa vida conveniente e fácil? Infelizmente, ter consequências ruins para a saúde dos nossos filhos, para a nossa própria saúde, e tudo isso só por conveniência. E sim, é um pouco mais trabalhoso comprar um pé de alface e levá-lo para casa, picá-lo e lavá-lo, mas não leva muito tempo. E que diabos, você está irritado no final do dia, compre para você 2 secadores de salada. Eu tenho um de alavanca e um tipo cortador de grama, e você pode se divertir bastante extravasando e batendo no seu secador de salada. E isso vai levar uns 30 segundos para fazer o trabalho que outros fizeram, e você não será afetado por esses produtos químicos eternos que perturbam nosso sistema hormonal. E sim, a salada orgânica me chocou porque pensei, caramba, comprei orgânico e nem vou mencionar a empresa, pensei. Que diabos? Por que não apodreceram? É por causa do que são lavadas. Não precisa declarar nada sobre isso. Isso me lembra quando o BPA virou moda e todo mundo começou a evitá-lo, eles foram para outra coisa que era tóxica. BPS. Acho que era BPS, sim. Então, Tão tóxicas como quanto? sim, são orgânicos, há regulamentações, mas parece que as empresas estão dobrando e encontrando coisas que talvez sejam prejudiciais que ainda se encaixam no orgânico. E você mencionou que é algo que eles estão pulverizando, ou lavando, ou colocando na embalagem. Então, ainda é um mistério. Esperançosamente, conversas como esta e as pessoas começando a pensar sobre isso e exigir respostas podem desvendar mais disso. Mas, para ser honesto, novamente, isso não é algo que eu pensei até ouvir você falar sobre isso. Então, é fascinante. E me fez pensar sobre o que eu compro e como eu compro, porque minha esposa e eu sempre falamos sobre como tudo. Novamente, vamos pegar no pé do Costco, mas não sei se é porque eles estão movimentando tanto produto ou o que estamos falando aqui. Mas você vai pegar as frutas ou as saladas deles, e elas parecem ficar frescas para sempre, e todos os produtos são impecáveis. Então, mas novamente, supermercados fazem o mesmo, só não movimentam tanto quanto Sim. o Costco. De qualquer forma, isso é algo, esperançosamente, que a conversa pode continuar e podemos aprender mais. Sim, só há. Não há incentivo para nos contar sobre esses produtos químicos, porque até mesmo a EPA acha que esses produtos estão em quantidades tão pequenas que, embora reconhecidos como
disruptores endócrinos dizem que estão em quantidades tão pequenas que, vamos lá, não pode ser prejudicial. Bem, o problema com esses é que não são hormônios normais e não se comportam como tais. E eu escrevi sobre isso. Eles se ligam aos receptores hormonais e, normalmente, vamos pegar o estrogênio como exemplo. O estrogênio se liga a um receptor de estrogênio e ele dá informações para esse receptor e depois se desliga. E pronto, fiz o trabalho. Comuniquei-me com este receptor e fui embora. Esses pseudo-hormônios se ligam ao receptor, mas nunca se desligam. Então, o que estamos aprendendo tristemente é que sim, você pode ter microscópicos nanomoléculas dessas coisas, mas porque nunca se desligam, isso se acumula e se torna um grande problema. E isso você não pode medir apenas dizendo, há uma quantidade tão pequena que realmente não significa nada. E isso, felizmente, foi o que estava acontecendo. No início, onde essas fábricas estavam despejando essas coisas nos rios, e de repente você tinha salamandras e sapos de 3 cabeças que não estavam mais se reproduzindo, e que diabos! E eram todos esses produtos químicos disruptores endócrinos. E fica pior e pior. Eu falo sobre um herbicida fascinante, que é proibido no CUA para uso em culturas, mas é um herbicida realmente útil se você está cultivando aveia. A aveia tem um caule longo e é bem pesada. E então, um bom vento, se o caule for longo o suficiente, quebrará o caule e lá se vai seu lucro. Há um herbicida que desacelera o crescimento do caule da aveia para que não fique muito alto. Se você é um produtor de aveia, esse é um produto muito bom. O problema é que é cancerígeno e também é um disruptor endócrino. E então a EPA, em sua sabedoria, disse, não, você não pode usá-lo. Agora, é legal em outros países e importamos muita da nossa aveia. Então a EPA disse, bem, eu entendo que está lá e aqui estão as partes por milhão que permitiremos. É bem baixo. Eis que, durante uma administração anterior, a EPA foi instruída a relaxar essa regra para esse produto químico específico. E o grupo de trabalho ambiental recentemente teve uma agência independente que analisou a quantidade desse produto químico em nossa aveia. E alguns dos nossos produtos de aveia favoritos, e não vou citar nomes, têm mais de 400 vezes o limite legal desse cancerígeno e disruptor endócrino, graças à EPA afrouxando seus limites. E não está no rótulo. Voltando à nossa conversa, começamos falando sobre alguns dos seus vegetais favoritos. Falamos sobre alguns dos seus suplementos favoritos para complementar essa dieta saudável. Depois entramos em algumas coisas para ficar atento quando se trata de alimentos e embalagens e coisas que eles estão potencialmente fazendo com isso. Mais algumas camadas que quero abordar antes de nos separarmos. Uma delas sendo o que estamos cozinhando. Então você pode ter todos os melhores alimentos. Vamos ao básico agora. Onde alguém foi ao mercado de agricultores, comprou vegetais orgânicos, vai fazer um stir fry. Vamos falar sobre problemas que podem encontrar na cozinha com o que estão usando para cozinhar. E então a última coisa que quero tocar, e sei que temos que nos separar, são métodos de cozimento especificamente, que podem ser cancerígenos. Então, se as pessoas estão usando churrasco e queimando e coisas assim, quando chegarmos ao final disso, vai nos dar uma visão abrangente sobre alimentos e como levá-los do agricultor à boca, da maneira mais saudável possível. É perfeito? Não. Mas Não. queremos fazer o melhor que pudermos. Sim, então, falando de produtos químicos eternos e disruptores endócrinos, as frigideiras revestidas de
Teflon são ótimos. Disruptores endócrinos, PTFIs, PFOAs, os substituíram, não são melhores. Utensílios de cozinha de aço inoxidável são ótimos. Você pode não gostar porque são difíceis de limpar, mas supere isso. Fique longe do alumínio. O alumínio se infiltra nos alimentos que comemos e o alumínio tem um papel interessante na neurotoxicidade e poderíamos passar 1 hora falando sobre isso. Então, é melhor manter distância do alumínio. Meu vídeo no YouTube sobre frigideiras de ferro fundido foi um sucesso. O problema com o ferro fundido é que o ferro nos envelhece dramaticamente e nos faz enferrujar. E medimos os níveis de ferro no soro dos nossos pacientes também. E notamos cedo, pessoas com níveis altos de ferro frequentemente estavam usando frigideiras de ferro fundido. E quando pedimos para pararem de usar suas frigideiras de ferro fundido, seus níveis de ferro voltaram a cair. E isso foi um fenômeno muito consistente. Agora, ninguém precisa de uma frigideira de ferro fundido. Se você tem que ter uma, compre uma esmaltada. Há várias boas empresas que as fabricam. Você pode ter as propriedades de condução de calor do ferro fundido e não terá o ferro no seu sistema. E, de fato, na seção de comentários, que se estende por milhas e páginas, tenho várias das minhas pacientes mulheres felizmente escrevendo, dizendo: sim, posso confirmar isso. Sou uma dessas pacientes. E sim, eu absorvo o ferro do meu ferro fundido. Agora, se você é uma mulher menstruando e tem menstruações intensas e tem baixos níveis de ferro, não tenho problema com você usando uma frigideira de ferro fundido, mas o problema é, então, quando você parar de menstruar, por favor, se livre da sua frigideira de ferro fundido, certo? O outro problema, panelas de cerâmica que não usam esses produtos químicos eternos. E você ainda tem que ter cuidado. Você ainda não quer usar utensílios de metal. Você não quer arranhar a superfície dessas coisas. E é realmente quando muitos desses produtos químicos se tornam traiçoeiros. Então, compre um monte de utensílios de madeira. Eu tenho uma gaveta cheia deles. Eles são meio divertidos. Então essa é a minha opinião sobre isso. Qual era a nossa outra pergunta? Deixe-me entrar na questão do ferro antes de seguirmos em frente. Então, o ferro nos envelhece. Havia 2 coisas que eu queria abordar. Uma sendo mulheres menstruando, que você abordou. A segunda parte é para mulheres menstruando, tomando suplementos de ferro, porque eu sei que isso é uma coisa comum. Isso é algo novamente como a panela. Quando estão nessa fase da vida e menstruando, está tudo bem, mas depois disso para parar? Sim. A outra coisa que acho que todos devemos perceber é, primeiro de tudo, para um homem ter um nível baixo de ferro, algo está realmente errado. Você está perdendo sangue em algum lugar e geralmente é no seu trato GI. Para uma mulher pós-menopausa que tem um nível baixo de ferro, algo está realmente errado. E em geral, você está perdendo ferro do seu trato GI. Agora, muitas vezes descobrimos que é um pólipo no cólon ou muitos pólipos no cólon que estão fazendo isso. Às vezes encontramos úlceras e gastrite. Certo. O que muitas pessoas não percebem é que anti-inflamatórios não esteroides como Advil, Aleve e Ibuprofeno danificam o intestino delgado. E eu escrevi muito sobre isso. As empresas farmacêuticas sabem que fazem isso. Esses estão fora do alcance dos nossos endoscópios, a menos que alguém esteja engolindo uma pílula câmera. Mas a pílula câmera realmente não consegue ver isso. E vários dos meus pacientes, particularmente mulheres e alguns golfistas homens, têm baixos níveis de ferro. E depois de procurarmos em todos os lugares, tiramos seus analgésicos, como ibuprofeno. E eis que essa era a causa do baixo ferro deles. Estava danificando o intestino delgado. Mas o ponto desse vídeo
era, veja, se você tem um baixo nível de ferro e você é uma mulher não menstruando ou um homem não menstruando, há uma razão ruim que você precisa descobrir por que você tem um baixo nível de ferro e todas as pílulas de ferro e todas as frigideiras de ferro para aumentar seu ferro não é a coisa útil a fazer. Certo. Então, a última parte sobre o cozimento são métodos de cozimento que as pessoas estão fazendo que são prejudiciais. Sim, sempre que nós usamos alta temperatura para selar algo, criamos produtos finais de glicação avançada ágeis e eles nos envelhecem. E, infelizmente, nós fazemos ágeis o tempo todo. Ágeis são feitos com a combinação dos açúcares na carne e até mesmo nos vegetais, a proteína na carne. E você obtém uma ligação química com a presença de calor, que é uma das ligações químicas mais fortes já descritas e é chamada de reação de Maillard. Então esses ágeis são uma das coisas que nos envelhecem. Agora, um dos problemas é que podemos absorvê-los e também podemos fabricá-los. Temos açúcar no nosso corpo, temos proteínas no nosso corpo e temos calor no nosso corpo. E quando medimos a hemoglobina A1C, que literalmente mede os AGEs ligados aos nossos glóbulos vermelhos, que analisa o que temos feito nos 2 meses antes do teste, a hemoglobina A1C é uma maneira muito boa de decidir quão devagar ou rápido estamos envelhecendo. E eu não estou particularmente interessado em envelhecer rapidamente. Então, por exemplo, cozinhar no vapor realmente não faz isso. Todo mundo quer um bom charuto. No que está comendo? Sim, mas, novamente, não devemos fazer isso todos os dias. Cozinhar sob pressão não faz isso. Mas cozinhar no vapor ainda é muito útil. Dr. Gundry, sei que você tem que ir. Vamos terminar isso de forma completa. Começamos falando sobre seus vegetais saudáveis favoritos para adicionar. Quero terminar com mais um que é realmente incomum, pelo menos no meu mundo, as pessoas com quem interajo, e é o quiabo. Então vamos falar sobre por que este é um dos seus favoritos e suas propriedades únicas. Bem, então o quiabo é cheio de mucopolissacarídeos. É isso que dá aquela sensação viscosa. E o quiabo é, na verdade, um dos melhores compostos de ligação de lectina que existe. De fato, o quiabo em pó faz parte do meu Lectin Shield, um dos meus produtos mais populares. E então, o quiabo se liga às lectinas. O problema com o quiabo é que muitas pessoas não gostam da viscosidade. Então, o que eu faço, e tem um vídeo no YouTube sobre isso, você pode até comprar quiabo congelado agora, mas está chegando a temporada de quiabo. Compre o quiabo, corte ao meio, coloque um pouco de azeite, coloque em uma assadeira, coloque no forno para grelhar por cerca de 10 minutos, vire, coloque por mais 5 minutos ou mais e você terá chips de quiabo crocantes. E eles são tão bons que eu não estou brincando. Eles nunca chegaram à mesa de jantar porque convidados, família, netos, eles desaparecem. Antes, mesmo de chegarem à mesa de jantar, eles são tão bons. Você já tentou com guacamole? Estou imaginando guacamole neles. Sim, usamos como um chip de mergulho. Mas eles são tão bons mesmo sem isso. Como eu disse, eles nunca chegaram à mesa de jantar. Não estou brincando. Adoro. Dr. Gundry, bom lugar para terminar. Realmente gostei desta conversa. Animado com o novo livro. Esperançosamente, quando sair, podemos fazer isso de novo. E vamos vincular seu YouTube, todos os seus outros livros, nossas conversas anteriores, tudo nas notas do programa. E eu realmente aprecio todo o trabalho que você está fazendo e colocando no mundo. Obrigado por voltar. Certo, obrigado, Jesse. Bom te ver de novo. Você também. Agora que você terminou minha conversa com o Dr. Gundry, você vai querer ficar por aqui e assistir minha conversa com o Dr. Lee. Ele vai te ensinar os principais alimentos para se curar. Vejo você lá. Então, enquanto é muito importante saber como escolher os alimentos certos, é igualmente importante saber de quais alimentos devemos ter cautela.